Aqui no Brasil, já foram notificados 29 casos somente nos primeiros 5 meses de 2021. Em todo o ano passado, de acordo com informações do Ministério da Saúde à BBC News Brasil, foram 36 registros. A mucormicose ou fungo negro é uma infecção provocada por fungos que já infectou mais de 10 mil pacientes com Covid-19 na Índia. O fungo costuma entrar pelo nariz e logo adentrar os vasos sanguíneos do rosto, criando manchas escuras por onde passa. É de onde vem o apelido fungo negro. E sim, ele realmente tem seu nome de fungo negro, devido ao enegrecimento causado nas áreas afetadas por ele, que precisam ser removidas cirurgicamente, para que não alcancem o cérebro, e o exemplo disso é o fungo negro, rino cerebral que depois da cirurgia, torna o paciente desfigurado pela remoção de tecidos doentes. Mesmo assim, 50% desses pacientes vão a óbito. Esses fungos estão espalhados em todo lugar e sempre existiram, pois fazem parte da natureza e algumas espécies trabalham a nosso favor, como é o caso dos fermentos biológicos usados nos pães, as leveduras de cervejas, os probióticos fermentados, sem contar que muitas espécies vivem dentro de nosso sistema digestivo e até respiratório, mas a diferença é que agora as condições de vida mudaram. O maior problema é que quando existe qualquer desequilíbrio no ambiente que vivemos, como alimentação deficiente e até condições sanitárias precárias, que podem desencadear uma proliferação descontrolada desses fungos, que até então vivia em nosso organismo sem causar nenhum problema, saiam do controle e se tornem mortais. Isso é denominado de infecção oportunista, que podem não ser tão sérias, como as micoses na unha ou na pele, ou também podem evoluir para quadros graves e fatais, como infecções sanguíneas ou pulmonares. A Índia, por já ter mais de 10 mil casos, declarou oficialmente a doença causada pelo fungo negro como epidemia. Os médicos dizem que os agentes causadores da doença estão no ar, e tiram vantagem da umidade alta e da temperatura quente daquele país. Eles dizem também que os fungos que provocam essa condição estão em muitos países, incluindo o Brasil. Mas se eles são tão comuns assim, por que só afetam algumas pessoas? Porque vai depender da condição de saúde de cada um. Existem 3 situações que facilitam o desenvolvimento da mucormicose: ter diabetes descontrolado, ser portador de doenças oncohematológicas, como a leucemia, ou fazer uso de altas doses de remédios da classe dos corticoides, que são usados para tratar outras doenças, como a do momento. A Índia é um dos países que tem a maior quantidade de diabéticos do mundo, e está atualmente vivendo um descontrole da pandemia de Covid-19, com um alto número de pacientes internados, que precisam tomar corticoides. E nem sempre as condições hospitalares de lá são as ideais, deixando muito a desejar no tocante a controle de infecção, facilitando assim o risco de contaminação por fungos, e ainda tem o agravante da Covid-19 que deixam os pacientes muito debilitados e suscetíveis pelo uso de esteroides. Isso tudo estimula a proliferação dos fungos. No dia 27 de maio, o Uruguai confirmou oficialmente o primeiro caso de mucormicose em um paciente de Covid no país. O Brasil já entrou em alerta e uma grande preocupação pairou no ar. E se esse fungo chegar ao Brasil, já que o Uruguai é tão pertinho? Bem, primeiro, como já foi falado antes, esse fungo já está no Brasil, já é conhecido e estudado desde o final do século XIX. Segundo, que os fungos se proliferam de forma completamente diferente dos vírus e das suas variantes. As infecções fúngicas são causadas por micro-organismos que já estão por aqui e até podem causar problemas se alguns cuidados básicos não forem tomados, mas não são contagiosos como os vírus são. Os médicos já estavam cientes de que com a chegada da Covid-19, aumentariam o número de doenças sérias provocadas por fungos. Epidemiologistas afirmam que não há motivo de grande alarme. Segundo eles, é improvável que um quadro como o da Índia ocorra no Brasil ou em outros lugares do mundo. Essa situação local não constitui uma ameaça à saúde pública global, garante o infectologista Alessandro Comaru Pascoalotto, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A mucormicose não é algo que vai se espalhar pelo mundo, acrescenta o também infectologista Flávio de Queiroz Teles Filho, professor da Universidade Federal do Paraná. E como acontece a mucormicose? Em pessoas hospitalizadas, geralmente, os fungos podem ser aspirados naturalmente por elas mesmas ou entrar pelos tubos e cateteres que ficam ligados nas veias. Outra forma de acesso é o intestino. Como os fungos colonizam boa parte do sistema digestivo junto com as bactérias, eles podem aproveitar um desequilíbrio na microbiota, causada pelo uso de antibióticos, por exemplo,
para se estabelecer por ali ou, até mesmo, invadir a circulação sanguínea. E como a gente consegue evitar isso? Tudo começa com a prevenção. Os médicos dizem que as equipes de saúde precisam ter muito cuidado com a higiene e a lavagem das mãos, principalmente quando vão mexer nos cateteres e os outros dispositivos que estão próximos do paciente. Desse modo, já é possível evitar a contaminação desses materiais e a entrada de fungos pela respiração ou pelos vasos sanguíneos. Outra tática usada em hospitais, especialmente nas alas que recebem os pacientes com sistema imune muito comprometido, como aqueles que passaram por um transplante de medula óssea, por exemplo, é a instalação de filtros nos sistemas de ventilação. Esse material tem fibras capazes de reter partículas muito pequenas como esses fungos que poderiam invadir o organismo das pessoas mais debilitadas. Uma terceira estratégia, em alguns casos de câncer, por exemplo, seria usar remédios antifúngicos preventivamente para evitar que uma infecção oportunista apareça. Também chamam atenção sobre tomar cuidado com a própria saúde e manter doenças crônicas, como o diabetes, sob controle. Hoje em dia, passamos boa parte de nosso tempo em lugares fechados, então a gente precisa se preocupar com a umidade e com a ventilação. Há ainda o que se falar sobre o acúmulo de água e matéria orgânica em decomposição na geladeira e na despensa, assim como deve-se ficar atento ao aparecimento de mofo nas paredes ou dentro de armários na cozinha e no banheiro. Do ponto de vista do tratamento, existe uma enorme preocupação mundial sobre o aumento da resistência fúngica como o exemplo das bactérias, que desenvolveram métodos para driblar o efeito dos antibióticos. Muitos fungos também se tornaram resistentes aos antifúngicos. A propósito, os fungos que atualmente causam o problema da mucormicose na Índia também já se mostram resistentes aos remédios e sinalizam um problema que pode afetar toda a humanidade nas próximas décadas. E como podemos nos prevenir? Simplesmente aumentando e melhorando nossa imunidade. Mas como fazer isso? Bem, nos alimentando melhor com comidas saudáveis, não industrializadas, cortando ou diminuindo os açúcares, fazendo exercícios físicos e desacelerar um pouco a vida, executando a rotina diária no tempo certo e no biorritmo de cada um. Compartilha esse vídeo, dê um like se você gostou. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e, de novo, compartilhe em suas redes sociais ou com seus amigos. Aqui é a TV Caviar, dicas animadas de saúde onde você aprende melhor a se cuidar. Até o próximo vídeo.